Eu sou Marco Oliveira, hoje são 10 de agosto de 2018. O vídeo é o de número 377 e o tema é para a anatomia do cordão de prata. O cordão de prata constitui o pivô do fenômeno da projeção da consciência encarnada através do psicossoma, além de ser o pivô da morte biológica ou do corpo humano. Dentre as características da paraanatomia do cordão de prata destacam-se as ramificações ou os vários mini-cordões ou fios finos e elásticos cintilantes junto ao corpo humano. A raiz principal, quando o cordão de prata se distancia do corpo humano, o calor e a nudez do tecido humano cru, a espessura, os diâmetros variáveis, os ductos, o peso, o volume, a densidade, o formato e a extensibilidade, a sensibilidade tátil e a sensibilidade térmica, o brilho, a luminosidade, a coloração prateada e a fosforescência, a pulsação, a textura, o raio de alcance mais vigoroso, etc. Essas são algumas características, né? Sensações. Poucos projetores conscienciais chegam a ver com nitidez e examinar de modo convincente o cordão de prata. Grande número deles, porém, praticamente a maioria dos experimentadores veteranos, sente a sua presença, atuação e força. Alguns, por inexperiência, atribuem erroneamente tais sensações a outras causas e fatores ignorados, inclusive a obsessores inexistentes, forças desconhecidas, etc. Outros chegam a afirmar a inexistência do cordão de prata porque nunca o viram. A identificação das características do cordão de prata pode ser feita através de 3 observações distintas. Na primeira, difícil, o projetor consegue examinar o próprio cordão de prata. Na segunda, rara, o projetor detecta o cordão de prata de outro encarnado. Na terceira, raríssima, o felizardo projetor obtém a observação simultânea dos cordões de prata de mais de um encarnado. O ato de ver o cordão de prata não constitui questão vital ou de importância maior. O projetor principiante não deve se preocupar se jamais consegue ver o cordão prateado, pois isso não representa nenhum obstáculo ao pleno desenvolvimento das suas projeções conscientes. A consciência projetada pode sentir a presença atuante do cordão de prata sem vê-lo. Convém frisar que em muitas experiências da quase morte, a consciência projetada de modo forçado presencia, por exemplo, espontaneamente o cirurgião, os assistentes cirúrgicos, o anestesista e as enfermeiras, se movimentando de um lado para outro, atarefados dentro da sala de cirurgia, na função de salvar o seu corpo humano, enfermo ou acidentado. Nesta ocasião, a consciência inexperiente quanto ao assunto se amedronta com receio de que qualquer uma dessas pessoas venha a romper o seu cordão de prata, ou extremamente ostensivo somente para ela mesma, conectado entre ela e o seu corpo inerme sobre a mesa cirúrgica. O ser encarnado dispõe apenas do cordão de prata como órgão único, conquanto seja este constituído de inúmeros liames que se juntam formando o liame principal, às vezes visto como sendo 2 ou 3 mais cordões, e ainda mais tudo isso existindo além do psicossoma do corpo mental, sua integrante ligação com o psicossoma e a atuação global do duplo etérico ou do energossoma. Além disso, o que se chama cordão de prata, na verdade,
pode ser interpretado como a reunião de cordões de prata regionais ou mini cordões de áreas específicas, seja cabeça para cabeça, um braço para braço, uma perna para perna, um pé ou para pé, um dedo, que é o para dedo, etc. Há quem denomine de cordão de cobre o mesmo cordão de prata quando este se apresenta mais denso, vigoroso, dentro da esfera extrafísica de energia e nas projeções parciais relativas à área vegetativa do corpo humano. A tensão da ligação intercorporal e o seu diâmetro são maiores a uma distância mais reduzida do corpo humano. Numa distância de 5 a 15 centímetros, o cordão de prata tem um diâmetro de 5 centímetros. A uma distância maior, mais de 10 metros, por exemplo, tem a espessura de um fio de linha para cozer. Numa projeção consciente, não se sabe quando o cordão de prata desaparece completamente, ficando apenas o cordão de ouro, ou seja, quando pode terminar uma projeção consciencial através do psicossoma e começar uma projeção consciencial através do corpo mental isolado. Uma ilação, no entanto, parece evidente. Tais ligações podem ser inseridas numa escala crescente de desmaterialização ou imaterialidade. Assim, primeiro o cordão de cobre, segundo o cordão de prata e terceiro o cordão de ouro. A coloração do cordão de prata varia de pessoa para pessoa, embora predomine a cor branca brilhante, fosforescente, daí o seu nome popular. O cordão de prata, analogamente ao corpo humano, tem diferenças peculiares de pessoa para pessoa, sendo mais forte ou mais débil conforme a idade física e o desenvolvimento extrafísico da consciência encarnada. Partindo da suposição evidenciada pelos fatos de que o psicossoma é um corpo semimaterial e de que o cordão de prata, substância desconhecida para nós, é ainda mais material do que o psicossoma e que às vezes exteriorizado junto ao corpo humano pesa mais do que aquele, conclui-se logicamente que a sede do cordão de prata no corpo humano é intracelular, embora tendo a sede principal encefálica, pineal e medula oblongada. O cordão de prata ramifica-se e provém de todas as estruturas intracelulares do organismo, desde a cabeça até os pés. Se o cordão de prata é de origem intracelular, suas ramificações, analogamente ao sistema de vasos do corpo humano, são de origem puramente física, talvez provenientes de campos de força organizadores, a fim de que o mesmo não ande a esmo, e cujo centro irradiador se encontra na região encefálica. O fator espaço parece atuar intensamente sobre as ramificações do cordão de prata, o que apresenta muita força quando fisicamente próximo ao corpo humano, e a perde pouco a pouco quanto mais distante esteja fisicamente dele. Esta ocorrência fala a favor, sem dúvida, do padrão da materialidade, da estrutura, natureza ou, de fato, da anatomia do cordão de prata. Pode-se classificar o cordão de prata de acordo com as suas conexões no corpo humano. Cordão de prata encefálico, umbilical, digital, manual, podal, dorsal, etc. O cordão de prata de amarração é aquele que retém o psicossoma na base física, dentro do quarto de dormir. Supõe-se, por hipótese, que a conexão do cordão de prata no corpo humano se dê pela medula oblongada e o encéfalo, talvez mantendo a relação com a epífise pineal e uma série de ramificações intracelulares pelo organismo todo, não parecendo terminar na pele do indivíduo, mas dando a impressão de entrar pelo corpo humano adentro, estabelecendo aí ligações profundas com os centros vitais de todos os órgãos. Nessas conexões devem ser consideradas a extremidade maior,
podendo ser chamada de raiz cônica, que é o lado mais potente, com local de inserção variado, sendo ordinariamente na região da cabeça, podendo sair da região frontal ou região nucal, e com sede física no interior da cabeça, podendo ser a medula oblongada ou a epífise e a extremidade menor, raiz fina, mais rarefeita, com local de inserção e sede no psicossoma. O cordão de prata, em certas injunções extrafísicas, parece ser mais denso e mais pesado do que o psicossoma, ou seja, acima de 100 gramas de peso, se considerarmos o psicossoma integral pesando 70 gramas. O cordão de prata participa da natureza material do corpo humano e da natureza extrafísica do psicossoma, sendo, pois, um composto de componentes das estruturas do corpo humano e do psicossoma, elemento híbrido ou médium energético, constituindo sua estrutura de um conglomerado de corpúsculos luminosos de energia de natureza mais próxima do psicossoma do que da matéria densa, uma substância assemelhada ou mais sutil do que o ectoplasma, nesta analogia, mais denso ou biológico. Os projetores conscientes modernos têm feito comparações ou analogias do cordão de prata com barbante, fio, fita, luz, neon, tira, tubo, elástico, escada, corrente, cobra, raio de luz, etc. E até com o cordão umbilical. Aí está o nosso estudo realizado na pesquisa feita pelo professor Valdo Vieira em seu livro Progestiologia, edição de 1986. Muito obrigado e até o próximo vídeo.